A esperança alimenta o coração humano da mesma forma que o oxigênio refresca os pulmões. A esperança é uma tocha na escuridão. É o que nos permite encontrar em Deus a paz que excede todo o entendimento. E a boa notícia é que a Bíblia está repleta da melhor de todas as esperanças que nos ajuda a atravessar a vida neste mundo de pecado. É sobre isso que falaremos na lição de hoje. Se a salvação é a reconciliação com Deus, como menciona Paulo em Romanos 5,10, ela não pode estar completa até que aquilo que o pecado destruiu seja restaurado. Ou seja, nossa relação com Deus, conosco mesmos e com o próximo e com o mundo que nos rodeia. Por isso, que promessa Jesus deixou e foi repetido por seus discípulos? Em João 14, de 1 a 3, nós lemos Jesus prometendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os escritores da Bíblia, em todas as épocas, previram a vinda do Senhor. Para cada profecia do Antigo Testamento que previu a primeira vinda de Jesus como uma criança em uma manjedoura em Belém, há 8 que se referem à sua segunda vinda. Sua vinda é mencionada em todos os livros do Novo Testamento, com exceção do pequeno livro de Filemão. A segunda vinda de Jesus é mencionada mais de 1.500 vezes na Bíblia. Agora, muitas pessoas pensam que o retorno de Jesus será secreto ou que apenas algumas pessoas, ou aquelas mais espirituais, o verão. Mas a Bíblia o descreve esse evento como uma vinda visível, literal, ou seja, ela vai ser física e será em glória e majestade com os anjos de Deus. O que não sabemos é exatamente quando esse grande evento acontecerá. A gente não sabe nem o dia e nem a hora, como afirma Mateus 24:36. A vinda de Jesus, somente o Pai sabe. Apesar disso, Jesus não nos deixou no escuro neste mundo, mas nos deu sinais. Por que ele fez isso? Pense no trânsito. Quando vemos as placas de sinalização, elas nos ajudam a saber basicamente 3 coisas: que estamos no caminho certo, de que forma devemos andar por esse caminho e o que acontecerá mais à frente para evitar acidentes, certo? O mesmo acontece com os sinais da segunda vinda de Jesus. Eles nos ajudam a saber basicamente 3 coisas. Primeira, que estamos no caminho certo e ajuda-nos a continuar confiando em Deus, porque vemos como tudo o que Ele disse está se cumprindo. Segunda, de que forma devemos andar por esse caminho, pois ao nos mostrar o quão próximo está o fim, nos confronta ou nos estimula, melhor dizendo, a viver uma vida de acordo com a promessa que dizemos esperar. Terceira, o que acontecerá mais à frente para evitar acidentes e não perdermos a nossa fé quando estivermos tão próximos do destino. Então, quais sinais Jesus nos deixou a respeito de sua vinda? Você pode ler com mais calma em Mateus 24, aí com a sua Bíblia, mas eu vou resumir para você. Por exemplo, ele disse de sinais na política, isso mesmo. E vemos nos diversos conflitos armados, divisões ao redor do mundo, esses conflitos, essas guerras, são sinais do fim previstos por Jesus. Sinais na religião, isso mesmo, falsos profetas que arrastam milhões para suas mentiras, mas ao mesmo tempo com um grande despertar religioso que levará o Evangelho a ser pregado como nunca. Então, isso também é sinal do fim. Sinais da natureza, porque haverá pestes, fomes e terremotos em diferentes lugares. Nunca houve algo de alcance mundial como o coronavírus. Já parou para pensar nisso? A pandemia do novo coronavírus.
Todo ano, há mais de 1 bilhão de casos e mais de 1 bilhão de mortes por doenças transmitidas por vetores. 1/6 da população mundial vai dormir com fome nesta noite. Trágico, né? 3,5 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Estima-se que o mundo atualmente experimente 50 terremotos por dia e quase 20 mil por ano. Desde o início do novo milênio, houve mais de 800 mil mortes relacionadas a terremotos e tsunamis. Isso está acontecendo ao nosso redor. Por isso Jesus menciona o testemunho da terra, do sol, da lua, das estrelas. A natureza geme. Sinais na sociedade também, onde todos os nossos pensamentos são continuamente voltados para o mal. Apenas para citar alguns números, 475 mil mortes por homicídio por ano. 1 em cada 4 crianças foi abusada fisicamente. 1 em cada 3 mulheres foi vítima de abuso. Os sinais nas profecias, conforme retratados nas linhas do tempo das profecias de Daniel e Apocalipse, revelam que estamos no fim. Só falta a segunda vinda de Cristo. Estamos vendo os sinais do retorno de Jesus se cumprirem? Com certeza. Eu repito, muitos desses sinais sempre aconteceram, mas o que marca a diferença é que, à medida que a segunda vinda de Jesus se aproxima, eles se intensificam, aumentam em frequência e magnitude de forma bastante progressiva. Estamos no tempo do fim. Cristo vem. Naquele dia, os salvos dirão: eis aqui o nosso Deus, a quem temos esperado, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem temos esperado. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. A glorificação é a etapa final da salvação. Naquele dia, os salvos não apenas se reunirão com Deus, mas eles receberão corpos de transformação, transformados, corpos livres do pecado e da morte, para viverem eternamente em sua presença, como no princípio, quando tudo era muito bom. Isso se chama de glorificação, porque naquele dia nada nos separará de Deus. Veremos como Ele é, refletiremos quem Ele é e seremos testemunhas do que Ele fez, faz e ainda fará, recebendo sua herança. O Deus perfeito volta a ter uma criação perfeita, mas a glorificação não é um ponto, mas uma linha infinita. Não é algo estático, mas dinâmico. A perfeição é um atributo de Deus e os seres humanos podem se aproximar dela, mas nunca alcançá-la completamente. Por isso continuaremos crescendo de glória em glória por toda a eternidade, mergulhando no amor de Deus e transbordando-o para os outros. A esperança alimenta o coração humano da mesma forma que o oxigênio nutre os pulmões. A esperança é uma tocha na escuridão. É o que nos permite encontrar em Deus a paz que excede todo entendimento. E a boa notícia é que a Bíblia está repleta da melhor de todas as esperanças, que nos ajuda a atravessar a vida neste mundo de pecado. Se a salvação é a reconciliação com Deus, ela não pode estar completa até que tudo que o pecado destruiu seja restaurado. Nossa relação com Ele, com Deus, conosco mesmos e com o próximo e com o mundo ao nosso redor. Após o conflito entre o bem e o mal terminar, com a destruição do pecado e o estabelecimento da Nova Jerusalém em uma terra renovada, veja como a realidade é descrita em Apocalipse 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Permita-me perguntar, quando foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que a morte de alguém o deixou sem fôlego? Quando foi a última vez que você sentiu dor? Você não deseja que chegue o dia em que tudo isso termine e sejamos felizes para sempre com Deus? Claro que sim. Deus não apenas salvou você, Ele também quer passar a eternidade com você.
Ele não quer que você perca esse novo céu e essa nova terra. Deus quer finalmente sorrir para você, abraçar você, e eu também quero encontrar você lá, para que sejamos vizinhos no céu. A graça não apenas perdoa e capacita, ela também restaura. Isso é a salvação, a reconciliação total e eterna com Deus por meio de Jesus. Agora, diante dessa bendita esperança, você pode perguntar, mas por que Jesus ainda não voltou? O que ele está esperando? Ele se atrasou? Em 2 Pedro 3,9, nós lemos uma resposta muito certa sobre isso. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam que demora, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, Ele está esperando por você. O que o impede de entregar sua vida completamente a Jesus? Que a espera não desespere você. Hoje, assim como o salmista, mesmo que você pergunte, até quando, Senhor? Que você também diga, eu, porém, confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Aceite o maior resgate da história. Jesus oferece libertação e salvação a todos. Entregue-se a Ele e experimente a transformação que só Ele pode proporcionar. Sua vida nunca mais será a mesma. Neste momento, enquanto você ouve essas palavras, Ele está muito perto de você, pronto para ajudar, socorrer e valorizar você. E Ele diz, continue esperando, estou chegando. Você me promete que nos encontraremos lá? Não será fácil, eu sei, mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A realidade do pecado abriu a porta para um único caminho que por meio da mentira conduziu à morte e ao inferno. Jesus veio para mudar essa realidade e nos abriu a porta, sendo Ele mesmo o caminho que por meio da verdade conduz à vida, ao céu. Por qual porta você vai entrar? Qual caminho você seguirá? O que leva ao inferno e enfrenta a sua condenação de morte? Ou o que leva ao céu e reconcilia você com Deus para a vida? Não se esqueça de que o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim como estudamos com profundidade nos textos bíblicos da lição 7 da revista Esperança, Céu ou Inferno.